Vou começar falando um pouquinho de história, muito mais para poder mostrar o quanto que a medicina e a ciência mudou nesses últimos anos e milênios. Então, vamos pensar o seguinte, né? O foco de inovação, o foco de conhecimento de quase todo mundo era a um dia de distância, a poucas horas de casa, o que acontecia no outro condado, no outro país não existia, então a inovação praticamente não existiu em medicina até a Renascença. Então a gente tinha uma medicina xamânica. Quando chegou a Renascença, nós começamos a ter um método cartesiano, a gente começou a mudar o jeito de pensar e a gente começou a introjetar dentro da medicina algo parecido com ciência, mas seguramente não ciência. E nos últimos 100 anos, mais ou menos 100 anos, a gente começou a, de fato, andar no que poderíamos chamar de inovação, no que a gente poderia chamar de ciência, dentro da medicina. Para tentar ser um pouquinho didático, eu vou usar alguns termos de radiologia, porque eu acho que a maior parte de vocês, obviamente, vai entender o que eu estou falando, e para vocês perceberem a velocidade de progressão dessa inovação dentro da medicina. Por que eu estou falando um pouco de história? Por que eu vou tentar contextualizar? Porque vocês vão ver que a medicina em si, a saúde em si, tem algumas peculiaridades, como toda a ciência, mas ela tem algumas barreiras de inovação que, se a gente não conversar agora, fica difícil a gente chegar no fim dessa história. Então, raio-x, 1905. Quase 40 anos depois, em 1941, ultrassom. 40 anos. Mais 10 anos para fazer com que o raio-x simples virasse mamografia. Mais 20 e poucos anos para que a gente tivesse tomografia e ressonância magnética. E somente nos anos 90 do século passado, nós tivemos PET scan. E se vocês pararem para pensar, boa parte dos hospitais, dos centros médicos, hoje, não tem todos esses termos que eu usei. Então, a gente percebe que a inovação é uma coisa relativamente recente, ela começou há 100 anos, aqueceu-se há 50 e realmente engatou uma segunda marcha há uns 20, 30 anos. Bacana. Tem um trabalho que eu gosto, que fala sobre inovação, sobre duplicação do conhecimento médico. Ele é um trabalho um pouco antigo, já tem mais de 10 anos, ele é de 2011. Esse trabalho ele fala que, na década de 50, o conhecimento médico duplicava a cada 50 anos. Esse mesmo trabalho diz que, na década de 80, o conhecimento médico duplicava a cada 7 anos. Saímos de 50 para 7. E, em 2010, segundo esse mesmo artigo, o conhecimento médico duplicava a cada 3 anos e meio. Ou seja, um aluno de medicina teria 4 vezes o conhecimento do dia da data de entrada dele na faculdade. E ele projetava, porque ele é de 2011, para 2020, que o conhecimento médico duplicaria a cada 73 dias, 2 meses e meio. Louco, muito louco. Então, de brincadeira, eu falo que eu tenho um livro que chama Atualização Terapêutica, que ele é de 1985, na realidade ele é a história da medicina, né? Porque sabe Deus quantas vezes houve inovação em cima desse livro. Quando a gente vai olhando, a gente vai percebendo que a gente teve, dos anos 2015 a 2020, 11 milhões de artigos científicos. Uma paulada. Em 2022, o Ronald, que está aí, me contou que, numa única base de dados, a PubMed, só em artigos médicos nós tivemos 848 mil artigos. Então, nós temos uma inundação de informação nos últimos poucos anos. Por que será que isso aconteceu? Por causa da tecnologia? Não, nada disso acontece se não houver uma demanda. Qual é a demanda? A demanda é de todos nós. A demanda é do ser humano individual, quando ele quer ter uma saúde à sua mão, uma saúde com uma comunicação rápida, ele quer ter todos os exames, ele quer ter tudo dentro do celular dele. A demanda é do governo, quando ele percebe que ele não tem médico e enfermeiro para assistir todos os rincões desse país e do mundo. Então, vem a telemedicina para facilitar e para apoiar. É do sistema público e do sistema privado de saúde que usa a tecnologia para melhorar e mitigar erros e melhorar os gastos
em saúde. Então, tudo isso acontece, por quê? Porque existe demanda. Bacana. Então, se existe demanda, a gente vai começar a falar de dinheiro. Em 2021, saiu um artigo bem interessante que estudou 7 trimestres anteriores a 2021, e ele comenta que existiu um gasto exponencial de iniciativa privada fomentando inovação em saúde. E no último trimestre desse artigo, ele fala que houve um gasto de 40 bilhões de dólares só para fomentar inovação. Bacana, então a gente tem bastante dinheiro na mesa. No ano passado, as startups brasileiras que trabalham com inteligência artificial tiveram 40 milhões de dólares para trabalhar com isso. Em 2018, nós tínhamos 248, pesquisei isso, por isso que eu sei de cabeça, 248 startups de health tech. Em 2011, 1.002 health techs, sendo que essas 1.002 health techs ganharam 530 milhões de dólares em investimento. Então, tem muito dinheiro na mesa, porque tem muita necessidade na mesa. Do outro lado, se você pegar a indústria farmacêutica gasta... Ela faz uma aposta muito séria, muito brava. Para cada 1.000 produtos que saem na esteira de desenvolvimento, 10 chegam na fase clínica, e nem todos acabam a fase clínica. E o tempo de desenvolvimento de um fármaco é de 7 a 15 anos, e o gasto é de 2 a 8 bilhões de dólares. Então, a gente está falando, puxa vida, inovar em medicina é uma necessidade, mas é uma necessidade muito, muito cara. E aí a gente começa a entrar no problema da inovação. Não que a inovação seja um problema, mas a gente tem que pensar em medicina, em saúde, como inovar de uma maneira que eu consiga melhorar o sistema e fazer com que o sistema funcione. Então, vamos lá. Toda essa inovação, toda essa tecnologia, ela causou um negócio que se chama inflação médica. Só de falar de inflação já dá medo em todo mundo, né? Inflação médica dá mais medo ainda. O que ela é? É uma inflação acima da inflação do país. Então, ela varia normalmente de 4% a 12%. Então, se um país tem 10% de inflação, ele vai ter uma inflação total médica de 15%, 16%, um número hipotético. Isso consome recurso, isso faz com que o sistema de saúde seja praticamente inviável, e a gente provavelmente vai colapsar esse sistema de saúde se a gente não tiver ideias, ou seja, inovação, que possa fazer com que esse sistema permaneça em pé. Mas por que isso está acontecendo? Por vários motivos. Toda inovação em medicina, não toda, mas quase toda inovação em medicina é acumulativa. O raio-x coexiste com o ultrassom, que coexiste com a mamografia, que coexiste com a tomografia, e aí vai. Num escritório de advocacia, a máquina de escrever deu lugar para a máquina elétrica, que deu lugar para o computador. Então, os custos eles são acumulativos em medicina. Existe muito gasto, mal gasto, muito desperdício dentro da área médica, mas não é o foco da gente aqui. Existe também muita má gestão. Mas existe uma outra coisa que está acontecendo, que é uma bênção, mas, ao mesmo tempo, desequilibra todo o sistema de saúde. Nós estamos envelhecendo, a população está envelhecendo. Como é que funciona o equilíbrio econômico da saúde? Mutualismo. Então, vários jovens, vocês, pagam a conta dos idosos. Por quê? Porque vocês não ficam doentes, e são a maioria, e vocês acabam pagando a conta de quem tem mais idade e usa o sistema de saúde. Quando você tem uma inversão, quando você começa a ter uma inversão dessa pirâmide, eu começo a ter muito idoso que usa muito esse sistema e pouco jovem para pagar esse sistema. Então, essa conta não fecha, essa conta é diabólica, essa conta, e aqui eu não vou entrar no mérito de plano de saúde ou não plano de saúde, mas os planos de saúde, no primeiro semestre desse ano, acumularam um prejuízo de 700 milhões de reais. O que mostra que, como negócio, o negócio de saúde pode ter sérios problemas se a gente não reinventar a saúde. Então, bacana. Então, a gente tem
um monte de artigo, um monte de ideia bacana, um monte de dinheiro na mesa para fazer com que essas ideias sejam, de fato, resolvidas. Mas a gente tem um problema. Como eu faço para que essas ideias elas possam, de fato, ajudar o sistema de saúde? Eu acho, aí é só um achômetro, né? Eu acho que toda inovação é bem-vinda, mas ela deveria pensar no ecossistema. Então, ela deveria ser boa principalmente para o paciente, para nós, para os seres humanos, no sentido de melhorar a qualidade de vida, melhorar a vida, empoderar a pessoa. Mas também deveria pensar na subsistência do sistema de saúde. O que ela deveria fazer, a inovação? Ela deveria fazer com que eu possa fazer com que esse sistema gaste menos e melhor, mas eu promova a melhor qualidade de saúde. Puxa vida, não é tão fácil assim. Então, vocês veem que inovar em saúde é uma coisa que não é tão óbvia, tão simples assim. O que a gente podia fazer, então? Então, vamos lá imaginar. Telemedicina faz sentido? Faz sentido. Puxa vida, eu consigo abarcar um monte de gente, gastando pouco dinheiro, impactando muita gente. Bacana. Inteligência artificial faz sentido? Faz muito sentido. Por quê? Porque eu consigo melhorar decisões, consigo vasculhar um monte de dados. E aqui, conversando com um amigo que está na sala, a gente estava conversando semana passada, não sei se vocês sabem ou não, mas a inteligência artificial ajudou e possibilitou que as vacinas de RNA do coronavírus fossem realizadas em tempo recorde. Então, você vê como que uma inovação pode resolver um problema de saúde pública. A gente ia ter muito mais gente morta, a gente ia ter muito mais sofrimento, a gente ia ter um impacto econômico muito maior. Então, inovar desse jeito é inovar de uma maneira inteligente. E se você está inovando dessa maneira inteligente, o sistema todo de saúde ele vai abarcar a tua ideia. Por quê? Porque você está inovando, mas você está economizando. Você está trazendo um benefício para o paciente, mas você está trazendo uma solução para o sistema. Será que faz sentido eu conseguir monitorar o paciente usando wearables, usando lente de contato inteligente, usando implante subcutâneo? Faz muito sentido. Por quê? Se eu tenho um paciente, se eu tenho um cliente que, por exemplo, é diabético e eu consigo monitorar essa glicemia dele just in time e ele começa a ter qualquer tipo de alteração, eu consigo intervir rapidamente e esse paciente não entra numa sequência de eventos que muitas vezes são catastróficos. Catastróficos para ele, pessoa física, catastróficos para a sociedade e catastróficos para a economia. Um paciente infartado não custa menos que R$300 mil. E, de repente, um implante pode custar 1.000. Então, tecnologia, nesse sentido, faz muito sentido. Robô faz sentido? Faz sentido. Por quê? Porque eu diminuo o risco cirúrgico, eu diminuo o tempo de internação. Muitas vezes, se esse robô puder ser trabalhado, ser manuseado à distância, eu diminuo a necessidade de profissionais altamente qualificados para fazer aquela cirurgia. Faz muito sentido. Não sei se vocês sabiam, mas vários pacientes que têm a mesma doença não se comportam iguais com o mesmo remédio. Por quê? Porque existe uma característica inerente ao ser humano, o seu genoma. Então, estudos de genoma fazem sentido? Fazem. Mapear, entender e ver qual é a droga que melhor se aplica àquele determinado tipo de pessoa faz sentido? Total. Total. Usar nanorobô que vai carregar uma partícula para um determinado tecido ou para uma célula cancerosa. Faz sentido? Muito. Eu não preciso mais fazer uma quimioterapia que queima todo o corpo. Eu faço um produto que é carregado exatamente para aquilo que eu preciso. Bacana. Impressora 3D. Existe na Universidade de Duke um estudo muito legal que eles estão usando impressora 3D para substituir menisco. Puxa vida, barato. A impressora custa 300 euros ou 300 dólares, eu não sei qual é o valor da impressora, mas eles já estão fazendo isso. Então, você tem uma tecnologia usual já, eu diria que ela já é usual, e que está impactando em saúde.
que eu gostaria de passar no final, no fringir dos ovos? Toda inovação é sempre bem-vinda, mas as inovações em saúde que são mais afáveis, que vão ser de fato incorporadas ao sistema de saúde, são as inovações em que eu protejo o paciente, eu evito evento catastrófico e eu faço com que esse dinheiro, que é escasso, consiga abarcar a maior parte da população possível. Eu tive um chefe numa determinada operadora de saúde que eu trabalhava, e ele dizia, saúde não tem preço, mas quem vai pagar a conta? Então, a gente não pode esquecer que, quando a gente está lidando com inovação, a gente não tem que carregar o sistema, a gente tem que inovar de forma que o sistema possa se perpetuar. Acho que mais ou menos essa é a ideia que eu queria falar. Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente conversa no particular. Obrigado.